Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a ligação iônica. Como o nome já sugere, a ligação iônica é uma ligação que ocorre entre íons. Nós já aprendemos que quando um íon possui carga negativa, ele é chamado de ânion, e quando o íon possui carga positiva, ele é chamado de cátion. A ligação iônica consiste na atração eletrostática entre cátions e ânions, formando o que chamamos de sólidos iônicos. Mas você sabe dizer quais elementos têm tendência de formar cátions e quais elementos têm tendência de formar ânions? Bem, para um átomo ganhar elétrons transformando-se em um ânion, ele deve possuir uma alta afinidade eletrônica. Nós já aprendemos nas aulas sobre as propriedades periódicas que os elementos que possuem alta afinidade eletrônica são os elementos dispostos do lado direito da tabela periódica, ou seja, os ametais. Agora, para um átomo perder elétrons transformando-se em um cátion, ele deve possuir baixa energia de ionização, e estes são os elementos do lado esquerdo da tabela periódica, ou seja, os metais. De maneira resumida, dizemos então que as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais. O cloreto de sódio ou sal de cozinha é formado pelos íons Na+ e Cl-, que se atraem intensamente. Vamos agora analisar a configuração destes íons. Vamos começar por observar a configuração eletrônica do átomo neutro de sódio. O sódio, no estado neutro, possui 11 elétrons e sua distribuição eletrônica é então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pela regra do octeto, já sabemos que o sódio tem forte tendência em perder um elétron, ficando com 8 elétrons na última camada. Sendo assim, temos que o sódio é comumente encontrado na natureza como um cátion com carga elétrica igual a 1+. Se você ainda não assistiu à aula sobre a regra do octeto, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. Vamos agora analisar a configuração eletrônica do cloro. Em seu estado neutro, o cloro apresenta 17 elétrons e sua distribuição eletrônica é, portanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Podemos constatar, então, que o cloro possui 7 elétrons na camada 3, e pela regra do octeto, já sabemos que o cloro tem forte tendência de ganhar um elétron, ficando com 8 elétrons na última camada, e transformando-se em um ânion com carga igual a 1-. Na formação da ligação iônica entre os íons Na+ e Cl-, cada cátion Na+ deve interagir com os ânions Cl- que estão à sua volta, e cada Cl- deve interagir com os cátions Na+ à sua volta, gerando cristais formados por retículos cristalinos na proporção de 1 cloro para cada sódio. Vamos analisar agora a ligação entre o oxigênio e o sódio. Já sabemos que o sódio existe na natureza com a carga igual a 1+. O oxigênio, no estado neutro, apresenta 8 elétrons e sua distribuição eletrônica é então 1s2, 2s2, 2p4. Podemos constatar que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e, portanto, possui forte tendência de ganhar 2 elétrons, ficando com 8 elétrons na última camada. Na ligação entre as espécies Na+ e O2-, nós podemos observar que são necessários 2 Na+ para neutralizar as duas cargas negativas no ânion O2-, e a fórmula do composto formado será Na2O. Para facilitar o nosso trabalho em avaliar a carga que cada elemento adquire, vamos analisar a nossa tabela periódica. Se fizermos a distribuição eletrônica de todos os elementos representativos, vamos constatar que todos os elementos do grupo 1 possuem um elétron na última camada.
Os elementos do grupo 2, 2 elétrons. Os elementos do grupo 13, 3 elétrons. Do grupo 14, 4 elétrons. Do grupo 15, 5 elétrons. Do grupo 16, 6 elétrons. Do grupo 17, 7 elétrons. E do grupo 18, 8 elétrons de valência. Como os elementos do grupo 1 têm 1 elétron de valência, para eles apresentarem configuração de gás nobre, é muito mais fácil para eles perder 1 elétron do que ganhar 7, certo? E estes elementos ficam então com carga igual a 1+. Já os elementos do segundo grupo perdem 2 elétrons, ficando com carga igual a 2+. Os elementos do grupo 13 ficam com carga igual a 3+. Podemos dizer que os elementos do grupo 14 estão no meio do caminho, podendo ganhar ou perder 4 elétrons. Mas, geralmente, esses elementos não participam de ligações iônicas. Para os elementos do grupo 15, é muito mais interessante ganhar 3 elétrons do que perder 5, certo? E estes ficam com carga igual a 3-. Seguindo este raciocínio, temos então as cargas 2- para o grupo 16 e 1- para o grupo 17. Com essas informações em mente, vamos montar a fórmula do composto formado entre o alumínio e o oxigênio. Como o alumínio está na coluna 13, a sua carga será igual a 3+. E como o oxigênio está na coluna 16, a sua carga será igual a 2-. Agora eu pergunto a você, qual será a fórmula desse composto? Bem, com 2 cátions de alumínio, temos uma carga igual a 6+. E com 3 ânions de oxigênios, temos uma carga igual a 6-. Sendo assim, a fórmula deste composto é igual a Al2O3. Existe um macete que pode nos ajudar muito a prever as fórmulas dos compostos iônicos, conhecido como a regra da Xuxa. Este é um macete muito simples. Nós precisamos apenas de transferir o número de carga de um elemento para a posição logo abaixo do outro elemento. Assim, a carga de A consistirá na quantidade de átomos de B e a carga de B consistirá no número de átomos de A. Assim, no caso do composto formado entre alumínio e oxigênio, a fórmula será igual a Al2O3. Vamos agora montar a fórmula do composto formado entre o potássio e o oxigênio. O potássio faz parte do grupo 1 e sua carga então é igual a 1+. Já o oxigênio faz parte do grupo 16 e sua carga será então igual a 2-. Utilizando a regra da Xuxa, teremos então que o composto formado é igual a K2O. Agora, observe o exemplo do composto formado entre os elementos magnésio e o oxigênio. O magnésio está no grupo 2, logo sua carga será igual a 2+. Já o oxigênio está no grupo 16 e terá então carga igual a 2-. Ao aplicarmos a regra da Xuxa, teremos então a seguinte fórmula, Mg2O2, que significa basicamente que para cada 2 íons de magnésio há 2 íons de oxigênio, o que é o mesmo que dizer que para cada íon de magnésio há 1 íon de oxigênio. Sendo assim, a fórmula correta é MgO. Agora, vamos analisar as principais propriedades dos compostos iônicos. Como nós já estudamos, os compostos iônicos formam retículos cristalinos com íons positivos e negativos. A força de atração entre estes íons é muito intensa. Isso faz com que estes materiais sejam sólidos em condições ambientes, apresentando altas temperaturas de fusão e de ebulição. Quando estes compostos estão no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Isso ocorre pois, apesar de serem formados por íons, no estado sólido, estes íons estão muito presos na rede cristalina, devido às fortes atrações eletrostáticas. Porém,
Uma vez no estado líquido, os compostos iônicos são excelentes condutores de eletricidade, já que neste caso, os seus íons apresentam mobilidade. Muitos compostos iônicos são dissolvidos em solventes polares, como por exemplo a água, num processo denominado de dissociação iônica. Quando dissolvidos em água, os cátions são separados dos ânions pelas moléculas de água, o que permite que haja condução de eletricidade também neste caso. Então é isso e até mais!